Olá galera, aqui é o Alan Christian do canal Alan Christian Vinil, tudo bem? Conforme eu falei no último vídeo, nós vamos continuar neste a tag do vinil da quarentena, tá certo? Então a partir da questão 11 até a questão 20, beleza? Então aproveitem aí para se inscrever, divulgar a ideia, deixar seus comentários e se inscrever no canal também, beleza? Então vamos aí para a continuação da tag do vinil de quarentena. Se liga aí galera! Bom, questão 11. O que te incomoda no colecionismo? Bom, galera, o que me incomoda no colecionismo é a falta de respeito de um colecionador pelo jeito do outro colecionar. Ou seja, o excesso de imposição de regras que as pessoas têm que fazer do jeito que o outro quer. Cada um sabe como cuidar da sua coleção. Cada um tem um jeito de colecionar. Podemos ter opiniões que critiquemos um jeito de colecionar do outro. Aquilo que tu não vai fazer na tua coleção, o outro vai fazer e acha normal, e assim vice-versa, né? Eu acho assim, um grande problema do colecionismo é o que a gente chama aí bem no popular a cagação de regra. Ou seja, você tentar impor aí o teu jeito de colecionar, certo? O teu jeito de colecionar, o teu jeito de ouvir a música, certo? Simplesmente, se tu te sente bem do jeito que você organiza a sua coleção e você cuida dela, tá bom, tá certo? Independente dos discos que você tenha na estante, beleza? Então é o que me incomoda a respeito dentro do colecionismo. Número 12. Um disco que as pessoas se surpreenderiam em saber que você gosta. Bom galera, eu gosto do folk, eu gosto de rock, reggae, synth pop, anos 70 e tal. Só que esse disco aqui é de uma banda que eu gosto porque faz pra mim muita lembrança familiar. Me traz muitas boas lembranças de bons momentos da minha vida com a minha mãe, com meu pai e depois com a minha mãe e minha irmã. Então essa banda a gente tinha aí boa parte dos discos em casa, é uma banda baile. Banda baile é um gênero musical muito comum no Paraná, em Santa Catarina e principalmente no Rio Grande do Sul. Essa banda aqui é do Rio Grande do Sul, é uma banda baile, né? E o que caracteriza uma banda baile? São letras do dia a dia que tem a ver com festa e tal, mais ou menos o que o sertanejo universitário faz, só que de uma forma mais legal particularmente. E esse grupo ele está na atividade sem parar desde 1968. Eles lançaram aí, se eu não me engano, eles estão no álbum 40 já da discografia. E eu falo aqui dessa banda de Tucunduva, no interior do Rio Grande do Sul, os atuais. Aqui eu tô com o volume 9. E esse volume 9 aqui já é de 1979, para vocês terem uma ideia. Eles se especializam bastante na música para dançar em bailinhos, né? Em bailes que tem ali uma vertente mais brega e tudo mais, ou com música gauchesca, mas não aquela música tradicionalista. Tem baixo, guitarra, sax, trompete, piston, flauta, teclado, ou seja, é uma banda mesmo, uma banda grande. Atualmente os atuais são tocados aí por elementos das famílias dos integrantes originais dos atuais. Eu acho que de 68 só tem um ainda. E o fundador dos atuais, o Ivar, ele é o empresário da banda. Então a banda tá aí desde 68 tocando direto. E aos pouquinhos eu tô tentando conseguir os discos desse grupo aqui, dessa banda baile, os atuais. Totalmente fora do meu gosto atual, mas me traz ótimas lembranças. Questão 13. Um disco lançado no ano que você nasceu. Bom, eu nasci em 1982, dia 11 de maio de 82. E no dia 30 de novembro daquele ano era lançado Thriller, do Michael Jackson. Só o disco mais vendido da história da música. Só isso. Dispensa maiores apresentações. Então, um disco lançado no ano que eu nasci. Só isso aqui. Thriller, do Michael Jackson. Bom, questão 14. Um disco de 10 polegadas da sua coleção, ou o que você acha desse formato? Bom, eu tenho discos de 10 polegadas. O disco de 10 polegadas é um disco intermediário entre o single, né, o compacto simples, que é o disco de 7 polegadas. Eu vou até deixar o vídeo aqui linkado para vocês verem.
e o de 12, que é o tradicional, que é o chamado bolachão, que muitos chamam de bolachão, outros colecionadores não gostam, enfim. O disco de 10 polegadas, ele não é um álbum muito popular, mas ele tem aí o seu público e sua venda. Eu tenho discos de 10 polegadas em uma coleção chamada Nova História da Música Popular Brasileira, que a editora Abril lançou nos anos 70. E esse aqui que eu vou apresentar para vocês foi um presente de aniversário que a minha irmã me deu alguns anos atrás, que é um álbum do Chico Buarque de Holanda, que faz parte da coleção. Tá aqui, ó, um disquinho de 10 polegadas. Então esse aqui que eu apresento, Chico Buarque de Holanda, esse aqui é da coleção de 1976, né? Ele tem 8 músicas, e só que eu vou aproveitar também para falar o que eu acho. Eu estava vendo vários canais, e quase todos os canais têm a mesma opinião, de que não tem interesse pelos discos de 10 polegadas e não acham até muito legal isso. Eu vou contra a opinião de todos os colegas que eu vi os vídeos. Eu acho esse formato o ideal, particularmente. Por uma questão bem simples. Nós temos na nossa coleção muitos discos, e esses discos de 12 costumam ter de 12 a 13 canções, de 11 a 13 canções, na maioria dos casos. E nem sempre todas as canções desses álbuns elas têm alguma importância, ou a gente nem entende o porquê delas estarem fazendo parte daquele álbum. O single tem 2 a 4 canções. E aí tem aquela questão do ritual de você ficar virando o disco várias vezes. O disco de 10 polegadas, na minha opinião, ele é o ideal. Eu penso que por caber ali entre 6 a 8 canções é o essencial para mostrar o artista na sua produção ao longo daquele ano, e músicas que podem também atrair um público maior, ou seja, para tocar nos rádios ou nos streams de música. Eu acho que o formato 10 polegadas ele é muito legal, bem simpático, por sinal. Eu gosto bastante, assim. Eu só não tenho muitos, porque os discos de 10 polegadas novos, eles custam muito caro, eles fogem da realidade. Eles deveriam ir ao caminho contrário, de eles serem mais baratos, mas são mais caros. E isso que acaba tirando o interesse do público colecionador de ter discos de 10 polegadas na maioria dos casos. Mas eu gosto dos discos de 10 polegadas, tá certo? Esse aqui é o meu aqui, o Chico Buarque. Eu tenho outros na minha coleção, mas eu mostro esse porque tem um fator aí sentimental legal. Foi um presente de aniversário da minha irmã pra mim, tá certo? Chico Buarque de Holanda, skin 10 polegadas. Bom, compartilhe uma curiosidade sobre um disco ou uma música. Aqui, galera, eu vou mostrar uma banda também que pouca gente conhece, mas tem uma história legal por trás de uma das músicas deste álbum, desta banda catarinense chamada Grupo Engenho. Foi o primeiro grupo em Santa Catarina, não sendo de música tradicionalista, com vertente gauchesca ou sertaneja, que gravou um disco em Santa Catarina. Esse álbum aqui, que eu vou botar o meu boi na rua, uma alusão ao álbum do Sérgio Sampaio de 1973, eu vou botar meu bloco na rua. Tem uma história interessante sobre uma das músicas que tem aqui, do B desse álbum. Essa música Nó Cego, galera, eu vou até deixar aqui um videozinho com a música tocando, para vocês saberem o que tem na letra. Essa música ela foi composta em homenagem a vários estudantes que protestaram aqui na Praça 15 de Novembro em Florianópolis, no dia 30 de novembro de 1979, contra o presidente militar da época, João Batista Figueiredo. O Brasil estava passando por uma situação séria de desemprego, arroz salarial, inflação às alturas, enfim. E o João Batista Figueiredo ele não era um sujeito muito afável à população. E ele resolveu vir aqui para Florianópolis, e aí algumas coisas ele veio aqui assinar alguns contratos e tudo mais, e acabou gerando uma reação do público que estava assistindo a presença do Figueiredo na Praça 15 muito negativa, que acabou gerando uma briga, uma discussão entre o presidente Figueiredo e os pedestres em volta, que terminou numa pancadaria geral pelas ruas do centro de Florianópolis. Os agentes do DOPS, que acompanhavam a comitiva presidencial, fotografaram os pedestres e tudo mais e acabaram prendendo alguns deles. Bom, o Grupo Engenho ele foi formado por estudantes
de alguns cursos da Universidade Federal de Santa Catarina. E o Grupo Engenho já fazia muito sucesso antes do primeiro álbum. O que aconteceu? Os caras foram presos, os estudantes, os e as estudantes foram presos e presas, e o Grupo Engenho resolveu gravar aí o primeiro disco, e o primeiro single desse disco é a música Nó Cego. O que ficou combinado? Que toda a renda, ou melhor, toda a renda não, metade da renda das vendas do disco e a renda dos direitos autorais da música Nó Cego iriam bancar os custos do processo judicial que os estudantes da Universidade Federal ali que protestaram contra o Figueiredo estavam sofrendo. A música Nó Cego ela é uma música de protesto, né? É uma música de bastante sucesso aqui em Santa Catarina e que ajudou a custear as custas advocatícias do processo dos estudantes envolvidos no evento nacional chamado Novembrada, ocorrido em 30 de setembro de 1979. Eu vou deixar link aqui do documentário Novembrada, que é um fato real ocorrido aqui no estado de Santa Catarina e foi um dos primeiros grandes protestos contra o presidente João Batista Figueiredo, o último presidente da ditadura civil-militar no Brasil. Então essa é a curiosidade a respeito desse disco e da música que contém esse disco, que é Nó Cego. Bom, questão 16. Um disco com animal na capa. Bom, aqui eu vou ser bem clichê mesmo. Eu vou no Autumn Red Mother, do Pink Floyd, de 1970. O disco da vaca, como todo mundo conhece. Aqui tá a vaquinha, se você gosta de vacas. Tem mais vacas no verso. Tem 3 aqui, ó. Todas malhadinhas e bonitinhas. Esse álbum aqui tem uma curiosidade. Esse álbum aqui é um álbum quadrifônico. Então, eu nem tenho aparelhagem para ouvir ele direito. Mas é um álbum espetacular. Então, tá aqui um álbum com animal na capa. Autumn Red Mother, do Pink Floyd. Um disco com uma capa sem noção. Galera, nem sempre os artistas eles acertam no gosto das capas, né? Eu já vi ali vários vídeos do Tag da Quarentena e, enfim, né? Tem discos aí que os artistas parecem que estavam em outra dimensão quando permitiram que as produtoras de capas fizessem suas capas. Eu vou mostrar de um disco bem recente que até eu e o Wes Farias do canal Wes Walks a gente já trocou umas ideias, né? E eu concordo com ele totalmente. Cara, a capa mais sem noção e é disparado na minha coleção é o do último disco de estúdio do Duran Duran, o The Paper Gods, álbum de 2015. Gente do céu, pra que essas colagens na capa? Eu, como fã do Duran Duran, eu reconheço as colagens aqui fazendo menções a singles, a discos do Duran Duran ao longo do tempo. Eu reconheço as figuras que tem aqui. Mas, gente, poderiam fazer isso dentro da capa. Podiam fazer isso no interior do disco. Fazer aqui, ó, galera. Faz aqui, ó. Ou faz no encarte. Não faz isso na capa. Isso aqui parece uma coisa feita por uma criança do 2º ano do fundamental, gente. Fizeram umas colagens aqui bem sem noção. Se a capa do disco tivesse ficado apenas com esse fundo, né, azul e rosa que tem no fundo aí das colagens, cara, seria uma baita de uma capa. E vou além. A edição deluxe desse álbum aqui, que vem num box com discos de vinil branco, a capa é só esse fundo aqui, ó, sem as colagens. Bastava ter feito isso. Essa aqui é a capa sem noção da minha coleção Paper Gods 2015 do Duran Duran. E o disco é formidável. Ele é muito bom mesmo. Questão 18. Um ótimo disco que é vendido baratinho. Gente, por incrível que pareça, qualquer disco desta banda de rock folk brasileira é barato. Um dos melhores grupos brasileiros, o 14 Bis, os seus discos eles são muito baratos. Independente do álbum, tá? Se o de maior sucesso, menos sucesso, com o Flávio Venturini no vocal ou sem o Flávio Venturini no vocal, não importa. Se é 14 Bis, é barato. Esse aqui é o debut, esse aqui é o primeiro álbum do 14 Bis, que tem Perdido em Abbey Road e tem a primeira gravação de Canção da América do Milton Nascimento e Fernando Brant. O Milton Nascimento gravou depois, a primeira gravação surgiu nesse disco, por exemplo, né? Natural tem aqui também,
e outras canções. 14 bis é um disco baratinho que tu encontra em qualquer feira e é muito bom mesmo. E se você tiver oportunidade no dia que a pandemia nos livrar, né, sair e ir embora, a gente poder voltar minimamente ao normal, recomendo aí um show e vejam o que o Cláudio Venturini faz com a guitarra. Que ele canta bem pra caramba, mas ele tocando guitarra foi uma das performances de guitarra melhores que eu já vi na vida, tá certo? Então, 14 bis, disco baratinho. Questão 19. Um disco que foi um gosto adquirido. Gente, assim, aqui a gente vai... eu vou entrar numa seara meio polêmica, porque eu não sou fã de Beatles. Eu não... eu gosto de alguns discos dos Beatles. Eu gosto do Abbey Road, Let It Be, né? Mas a discografia dos Beatles não é algo que me atraia. Por outro lado, os discos solo dos integrantes dos Beatles já me agradam mais. E em especial um deles, que foi um gosto adquirido por eu ter ouvido uma música e a partir dela ter ouvido outras. Esse aqui foi um gosto adquirido ao longo do tempo. E falo de George Harrison. O George Harrison, aqui eu tô com All Things Must Pass, né? O box original brasileiro ali dos anos 70. O George Harrison My Sweet Lord eu já curtia desde quando era pequeno, quando tocava no rádio, mas eu não conhecia. E outras músicas depois eu fui descobrindo que era um George Harrison cantando. Já mais adulto, mais velho, passei a correr atrás e hoje eu tenho quase toda a discografia desse cara, que pra mim é o gênio por trás dos Beatles, né? E aí entro numa bola dividida, aí eu começo, depois de ler, assistir documentários e ler mais sobre os Beatles, muitas músicas do George Harrison foram preteridas por John Lennon e Paul McCartney. Muitas delas estão num dos melhores discos de todos os tempos, All Things Must Pass, disco de 1970. Não é por nada que John Lennon e Paul McCartney tolhessem essa genialidade aqui de vez em quando. Bom, e questão 20. Sua compra mais recente. Bom, essa semana foi semana passada, na verdade. Fui a Florianópolis acompanhar minha irmã, né? E acabei dando uma fugidinha no sebo e fui lá no Sebo Elemental e acabei adquirindo este álbum aqui. O quinto álbum do grupo alemão de progressivo Triumvirat. Aqui é o álbum New Triumvirat Presents Pompeii. Também é um álbum conceitual. Esse aqui é o primeiro álbum pós a trilogia do Ratinho. Dentro de alguns vídeos mais adiante eu vou falar desses álbuns do Ratinho para vocês. Então já fiquem esperando que eu vou falar do Triumvirat. Essa aqui foi a última aquisição. Bom, galera, então aqui a Vinyl Tag da quarentena. Essa é a minha. Aqueles canais que ainda não fizeram, eu espero ver ainda, mas eu acho que quase todos já fizeram. Então essa aqui é a minha, foi longa, mas está aí. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem. Polemizem, claro, coloquem aí nos comentários trocando uma ideia. Afinal, os gostos são variados. E a democracia é mais gostosa quando se tem respeito às opiniões alheias e buscar entender por que as pessoas pensam daquela forma. Então, nenhuma opinião aqui é fechada e definitiva. Sempre é bem possível ser construída, tá certo? Então aqui é o Alan Christian do canal Alan Christian Vinil. Música sempre, o tempo todo, em qualquer lugar. Um abraço, galera.